A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: o inimigo é quem fez isto. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Versículo 47 diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Eu li duas parábolas apenas, depois eu vou ler a terceira. Estas duas parábolas, Jesus ele está falando sobre como é o reino dos céus. Ele usava parábolas, que é uma forma de linguagem para ilustrar uma coisa que é verdadeira. E ele usava as coisas que ele via. Ele usava ilustrações fáceis, que todas as pessoas poderiam entender com facilidade, coisas do dia a dia. E ele, querendo explicar como era o reino dos céus, ele disse: olha, o reino dos céus ele é semelhante a um homem que foi e semeou boa semente no seu campo, mas que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou ali o joio no meio do trigo. E ali o joio ficou semeado ali onde o homem havia semeado a boa semente. E ele diz que quando a erva começou a crescer e o fruto começou a aparecer, o joio começou a crescer junto com ele. E então os servos vieram e falaram para aquele senhor: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? E o senhor falou: sim, eu semeei boa semente no campo, mas então como é que o campo está cheio de joio? E o Senhor falou: foi o inimigo que veio e semeou lá. E Jesus ele diz: olha, o campo é o mundo, o homem que semeia a boa palavra, a boa semente, é o filho do homem, sou eu. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou a semente é o diabo, que semeou uma semente corrompida no campo. E os servos então chegaram para aquele homem e falaram, disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancar este joio? E o Senhor falou: não, para que ao colher e arrancar o joio, você também não acabe arrancando o trigo com ele. Meu querido, estas parábolas, estas duas parábolas e a próxima que eu vou ler, tem muita relação no ensino dela. Porque ela está falando que em todo campo que tem trigo também tem joio. O joio é aquilo que o inimigo semeia muitas vezes no meio do campo do mundo e também na vida da igreja, não da igreja verdadeira, mas da igreja como organização. É aquela semente corrompida, é aquela semente ruim, é aquela semente que vai tentar contaminar a boa semente, que vai tentar deteriorar a boa semente e que o inimigo semeia ali. Mas a Bíblia está dizendo que muitas vezes
a igreja, ela tenta tomar uma posição que não é o que Deus disse que ela deveria fazer. Porque a missão da igreja não é cortar o joio. A missão da igreja não é pegar o joio e cortá-lo fora. Os servos falaram: Senhor, acho que nós vamos cortar o joio e jogá-lo fora. E o Senhor falou: não, olha, o assunto de vocês não é cuidar de joio. O assunto de vocês não é tentar cortar o joio e lançá-lo fora. O que vocês devem se preocupar é em fazer crescer o trigo. E deixe que o joio eu cuido, porque no tempo próprio eu vou cortar o joio e eu vou enviar os anjos. E os anjos vão pegar o joio e vão lançá-lo para queimar. E então vão pegar o trigo e vão recolher no celeiro do meu pai. Na segunda parábola, Jesus ele fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança uma rede a qual apanha toda espécie de peixes. E estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se, escolhe os bons para os cestos, os ruins lançam fora. E diz: assim vai ser também na consumação dos séculos, quando os anjos vão pegar os peixes bons e vão separar para o reino de Deus, e vão pegar os peixes maus e vão lançar para fora. E diz aqui que assim será na consumação dos séculos, e os anjos vão pegar todos os peixes bons e todo o trigo, e vai recolher no celeiro para Deus, e vai pegar todo o joio, e vai pegar todo o peixe mau, e vai lançar para fora. A Bíblia diz: na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. No meio da igreja, no mundo, há peixe bom e há peixe mau, há trigo e há joio. E a minha função e a tua função não é cortar o joio agora. Jesus ele está falando: se você quiser cortar o joio, você pode causar um dano muito maior do que se você deixar ele crescer lá. Se você for cortar o joio, você vai cortar também muito trigo. Porque muitas vezes um parente do joio é trigo. E muitas vezes alguém que parece agora joio, na verdade é trigo. Porque ele precisa crescer ainda. Talvez você olhe para alguém e pense: bom, aquela pessoa é joio, ela está semeada lá no reino de Deus, mas ela não é trigo. Olha bem para ela, olha para o rosto dela, olha para a roupa que ela usa. Ela se veste como um joio, ela até fala como um joio, ela tem algumas atitudes como um joio, meu amado, mas talvez ela esteja um trigo e você não sabe, e ela vai crescer e ainda vai produzir frutos para Deus. Então Deus diz: deixe isto comigo, a tua função não é cortar joio, a tua função é deixar estas coisas nas minhas mãos e frutificar você próprio. Senhor, mas o reino dos céus é como um homem que lança a rede e apanha toda espécie de peixes. Na igreja tem todo tipo de peixe. Senhor, tem um peixe aqui do meu lado que já está cheirando mal. Este acho que é um peixe estragado, Senhor. Melhor o Senhor tirar ele da igreja, porque ele vai contaminar todo mundo, ele vai contaminar os outros peixinhos que estão aqui perto de mim. Senhor, este peixe aqui é um peixe que vai engolir os outros peixes. A Bíblia está dizendo: deixe isto nas mãos do Senhor, deixe que Deus vai cuidar e vai enviar os anjos para cuidar dos peixes, e para recolher os peixes bons, e para recolher os peixes maus. Deixa que Deus vai cuidar destas coisas, meu amado. A igreja, porque ela quer colocar algumas coisas, porque muitas vezes ela quer ter a capacidade de separar o peixe bom, o peixe ruim, ou separar o joio do trigo. Ela começa a colocar determinadas regras, ela começa a tomar algumas determinadas posições, ela começa a julgar precipitadamente as pessoas. Irmãos começam a olhar para a vida das pessoas e começam a tirar as suas próprias conclusões. Na verdade, a Bíblia diz que pelos seus frutos você vai conhecer a árvore. Nós temos que estar atento aos frutos que as pessoas produzem, meu amado, mas o julgamento final é de Deus, Deus que conhece os corações dos homens. Não compete a mim, não compete a você, não compete à organização da igreja. É o que eu disse para você já quando nós participamos da ceia. Não compete a mim
sim julgar quem é que pode ou quem é que não pode participar da ceia. A Bíblia diz que cada um examine-se a si próprio. Eu não tenho que examinar a vida dos outros, porque alguém que talvez tenha uma aparência de um bom peixe, na verdade aos olhos de Deus ele seja um mau peixe. Alguém que aos olhos dos homens parece que é um peixe bonito, aos olhos de Deus que olha de maneira diferente, aquela pessoa não é um peixe bonito. E alguém que talvez seja desprezado e que você não dá valor para ele, esse tem muito valor aos olhos de Deus. Então Deus julga com justiça, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todos os corações. Então ele diz: eu tomo a responsabilidade de separar o joio do trigo. Isso não é a tua função, isso não é a minha função, isso não é a função da igreja, meu amado. Às vezes os irmãos julgam as pessoas por causa de roupas, e eu acho também que nós devemos ter moderação, e eu acho que nós devemos prezar por estas coisas, mas você nunca pode analisar uma pessoa apenas pelo seu exterior, porque pode ser que seja um peixe que acabou de ser pescado, e a rede acabou de passar na vida dele, e ele agora está lá no meio dos outros peixes, mas ele ainda não sabe como um peixe age. Ele ainda tem que aprender como é que ele pode nadar. E muitas vezes nós julgamos aquela pessoa e cortamos o trigo, e cortamos alguém que Deus tinha um plano maravilhoso na vida dela, e nós, por sermos insensíveis, achamos: não, aquela pessoa jamais pode ser um trigo, aquela pessoa é o joio no reino de Deus, e cortamos aquela pessoa quando Deus tinha um plano maravilhoso para ela, quando Deus queria usar a vida dela, quando Deus queria abençoar a vida dela, e junto com ela nós cortamos outras pessoas e cortamos outros trigos. E a Bíblia diz que isto não é uma função minha, isto não é uma função tua, isto é uma função de Deus, que Deus vai fazer quando enviar os seus anjos na grande colheita, na consumação dos séculos. Eu não quero dizer com isto que a igreja não deve julgar, no sentido de que quando alguém é chamado ao arrependimento e aquela pessoa não se arrepende, e então nós seguimos os passos bíblicos que falam lá em Mateus também, de que se alguém pecar contra ti, vai, repreende-o, você e ele. Se ele não se arrepender, você leva 2 pessoas como testemunhas e fala com ele: olha, meu irmão, você está agindo de um modo errado. Se ele não se arrepender, você então chama os presbíteros da igreja, e os presbíteros da igreja vão àquela pessoa e falam: olha, querido, você está indo pelo mau caminho, você não deve agir assim. E então, se a pessoa realmente não quer mudar de atitude, a Bíblia diz então que ele não é um irmão nosso, e nós devemos até considerá-lo como um gentil e publicano, depois de termos dado todos estes passos. Mas, meu querido, isto é um passo que a igreja vai dar, que os líderes da igreja vão dar, depois de analisar todas as coisas, e que a pessoa realmente não se arrepende de algo que a Bíblia diz claramente que é algo que é errado, que é pecado, que está destruindo a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, após esta pessoa ser advertida, se ela não se arrepende, então ela deve ser disciplinada, mas não deve ser de outra forma. Este julgamento não cabe a você tomar no teu coração. A Bíblia diz: não julgueis para que você não seja julgado. Você não conhece o coração das pessoas. Isto gera algumas coisas na igreja. Isto gera na igreja muitas vezes um espírito de murmuração, porque 2, 3 irmãos se reúnem aqui e olha aquela pessoa lá como ela é, olha, tal pessoa fez isto e fez isto, e começam a julgar: não, ela não pode, ser um cristão agindo desta maneira, quando a Bíblia diz que se eu vejo alguma coisa eu devo ir lá ao meu irmão e falar com ele no espírito de amor. A Bíblia diz: vós que sois espirituais, vão lá e converse com a pessoa num espírito de brandura, e chame-a e mostre a ela o caminho, mas você não deve ir lá e cortar aquela pessoa, você não deve ir lá e expulsar aquela pessoa. Isso não cabe a você, meu amado, isso cabe ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai tirar da sua igreja verdadeira algumas pessoas que não são trigo, que são joio. O Espírito Santo vai agir para tirar aquelas pessoas. Quando nós somos uma igreja local e nós oramos e nós servimos a Deus de coração, em todas as igrejas locais, eu acredito que há
Pode ser, mas eu acredito que sempre há alguém ali que não é trigo verdadeiro, ou sempre há talvez algum peixe ali que não é um bom peixe, ou sempre há ali um trabalhador que é murmurador porque ele gostaria de ter mais privilégios do que o outro, porque afinal de contas ele trabalha há tantas horas na vinha e no final da história ele recebe o mesmo salário que o outro lá que quase não trabalhou nada. E talvez haja todos esses tipos de pessoas na igreja do Senhor. E há com certeza no mundo, não é? Onde o Senhor semeia a semente boa. Mas, meu amado, não cabe a mim e não cabe a você julgarmos estas coisas. Cabe a Deus. Pastor, mas é que eu vi. Meu irmão, não interessa o que você viu. Esta é uma coisa de Deus. Não é função tua. A tua função é servir ao Senhor. Pastor, mas olha, na igreja tem lá uma turminha que nós precisamos podar. O Espírito Santo vai cuidar disto. A igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja é do Senhor. Não é a minha igreja. Eu zelo pela vida do Senhor, dos irmãos. Eu zelo pela obra do Senhor. Eu sou um trabalhador no reino de Deus. Eu tenho que cuidar. Deus colocou nas minhas mãos a função de procurar cuidar da sua igreja, como um dos servos do Senhor. Mas a igreja não é minha. Muitas vezes nós criamos tanto hábito de falar, a minha igreja, a igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja não é de pastor nenhum, a igreja é de Jesus. E Jesus disse, deixe que eu edifico a minha igreja, porque eu posso plantar, o outro pode vir e regar, mas o crescimento vem somente de Deus. Só Deus pode dar o crescimento, só Deus pode abençoar a vida das pessoas, só Deus é o Senhor da igreja, só Deus edifica, só Jesus edifica a sua igreja. Então a minha função, a tua função não é cortar joio, a tua função não é separar peixes, a minha função é dar frutos, a minha função é ser um peixe que glorifica a Deus, a minha função é ser um servo com um coração dedicado para servir ao Senhor, independente do salário que Ele vai me dar no final do dia. É isso aí que Deus está dizendo. Você sabe que o fariseu, ele era um homem muito religioso, ele queria realmente ter a sua religião e agradar a Deus. Ele pensava, bom, se eu fizer determinadas coisas eu vou agradar a Deus, então eu vou jejuar. Deus quer que jejua? Sim, então eu vou jejuar. Deus quer que dá o dízimo? Sim, então eu vou dar o dízimo. O que Deus quer? Eu vou fazer, eu vou obedecer todos os preceitos da lei. Se Deus diz que é para fazer assim, eu vou obedecer a tudo, porque eu quero fazer o melhor para Deus. Mas isso encheu tanto o seu coração de orgulho, que ele chegou lá no templo para orar, e ao invés de ele se humilhar, ele falou, Deus, olha, eu te dou graças, porque eu não sou como aquele homem ali, não é, Senhor? Eu sou justo, eu sou um homem que dou dízimo de tudo, eu faço determinadas coisas. E Jesus falou, este homem voltou para casa vazio, e aquele outro lá que nem levantava a cabeça aos céus, voltou para casa justificado, porque Deus julga as coisas de forma diferente. Deus olha para o coração do homem, Deus julga os nossos corações. Eu digo para você, meu amado, só Deus sabe o que tem no teu coração e no meu coração. É lógico que a boca fala do que o coração está cheio. Você muitas vezes consegue perceber o que há no coração das pessoas pelo que a sua boca fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas o ensino é este: a atitude que nós devemos tomar deve ser uma atitude de humildade, não deve ser uma atitude de julgamento, e não deve ser uma atitude legalista.